Você sabe como manejar uma tempestade tireoidiana? Aliás, você já ouviu falar em tempestade tireoidiana? Se não, esse vídeo é para você. Pois bem, a tempestade tireoidiana, ou melhor, a crise tireotóxica, ela é uma emergência endócrina de extrema importância cujo manejo adequado é condição sine qua non para um desfecho favorável. Embora escassos dados epidemiológicos, eles dão conta de que nos Estados Unidos, a incidência da crise tireotóxica é de 0,57 a 0,76 para cada 100 mil pessoas a cada ano. Já no Japão, a cada ano são 0,20 casos novos para cada 100 mil habitantes. Outros dados dão conta de que nos Estados Unidos essa emergência representa apenas 1 a 2% das admissões hospitalares. O problema é que, quando não manejada de forma adequada, a mortalidade é superior a 20%. E para manejar adequadamente, é preciso reconhecer um quadro clínico sugestivo, mas antes disso, temos que separar três conceitos importantes: o de hipertireoidismo, o de tireotoxicose, e o da crise tireotóxica propriamente dito. O hipertireoidismo, ele refere-se à produção elevada de hormônios tireoidianos, resultado de uma hiperfunção da glândula tireoide, por exemplo, na doença de Graves, que é uma doença autoimune, na qual ocorre uma hiperestimulação da tireoide. Como também no bócio multinodular tóxico, quando há múltiplos nódulos produtores do hormônio tireoidiano, ou também no adenoma tireoidiano tóxico, que é quando um único nódulo ele é responsável pelo aumento na produção dos hormônios, ou ainda na tireotoxicose factícia, devido ao excesso de administração exógena de hormônios tireoidianos. Quanto à tireotoxicose, ela é, por sua vez, uma síndrome clínica com excesso de hormônios tireoidianos na circulação sanguínea, consequência, por exemplo, de hipertireoidismo, tireoidite ou de radiação ionizante na região do pescoço. Então, hipertireoidismo é a produção elevada de hormônios, e quando esse excesso na produção é observado na circulação, temos a tireotoxicose. E quando a tireotoxicose se manifesta clinicamente de forma aguda e grave, temos a crise tireotóxica, também conhecida como tempestade tireoidiana, ou seja, tireotoxicose, mais febre associada, mais alterações cardiovasculares, disfunção gastrointestinal, distúrbio do sistema nervoso central e principalmente uma história precipitante de disfunção tireoidiana, isso é igual a crise tireotóxica. Para identificar essa história precipitante de disfunção tireoidiana, é preciso estar atento a sinais de infecção, de disfunção tireoidiana, como hipertireoidismo, por exemplo, com a má adesão ao tratamento devido à retirada abrupta do metimazol em um paciente que trata hipertireoidismo, por exemplo, levando a uma descompensação desse hipertireoidismo. Bem como o uso do antiarrítmico amiodarona, que tem iodo no próprio nome, amiodarona, e o uso desse antiarrítmico pode levar a uma sobrecarga de iodo, além da exposição à radiação ionizante na glândula tireoide. Destes sinais, as infecções são indubitavelmente o principal agravante. Já com relação aos sintomas, o paciente com crise tireotóxica ele vai apresentar, além da história de disfunção tireoidiana, sinais cardiovasculares, sinais constitucionais e sintomas neurológicos. Então, é preciso estar atento a todas aquelas principais condições clínicas que causam tireotoxicose, como doença de Graves, a presença de nódulos produtores de hormônios tireoidianos que ocorrem
na presença tanto do bócio multinodular tóxico quanto do adenoma tireoidiano tóxico, além daquela condição na qual pode haver excesso na administração de hormônios que levam a uma tireotoxicose factícia ou iatrogênica. Além dessa história de disfunção, esse paciente apresenta também taquicardia associada ou não à fibrilação atrial ou até insuficiência cardíaca com edema e congestão. Pode apresentar febre alta associada ou não a outros sintomas um tanto inespecíficos, como náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal e icterícia, sendo a icterícia um sinal de gravidade e um marcador de mau prognóstico da crise tireotóxica. Esse paciente ele também pode apresentar agitação, delírio, psicose ou letargia e até convulsão ou coma. O diagnóstico é de fato clínico, porém alguns exames complementares são úteis, pois na crise tireotóxica os hormônios tireoidianos estão muito elevados e o TSH está muito baixo, a glicemia ela está elevada, o cálcio pode estar alto, as aminotransferases estão muito altas, a bilirrubina ela pode estar alta, lembrando que a icterícia é um fator de mau prognóstico, e o hemograma pode apresentar tanto leucocitose quanto leucopenia. O eletroencefalograma e o eco transtorácico, eles ajudam a avaliar a presença de disfunções cardiovasculares como a fibrilação atrial e a insuficiência cardíaca. E o rastreio infeccioso, ele é feito com hemoculturas e orocultura, por exemplo, ele ajuda a identificar uma infecção como agente precipitante. Atentar para o fato de que níveis séricos elevados de T3 e T4 livre, por si só, não explicam a crise tireotóxica. Na verdade, ela é muito mais dependente da velocidade de aumento desses hormônios do que dos níveis deles. Uma outra ferramenta que ajuda no diagnóstico é a escala de Birch-Wartofsky, sugerida inclusive pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Uma pontuação nessa escala abaixo de 25 significa que uma doença improvável. Entre 25 e 45, iminência de uma crise. E acima dos 45, confirma uma crise. Mas note que não é difícil alcançar 45 pontos observando apenas variáveis menos específicas, pois não é difícil encontrarmos numa enfermaria clínica, de clínica médica, um paciente que apresente 38,5 graus de temperatura, marcando 15 pontos, agitação, mais 10 pontos, diarreia, outros 10 pontos, um ataque cardíaco, mais 5 pontos, sinais de congestão, marcando 10 pontos, o que já ultrapassa os 45 pontos necessários para confirmar a crise. Porém, é preciso ficar claro que, sem uma história de disfunção tireoidiana com um fator precipitante, não há crise tireotóxica. Após reconhecer um quadro clínico, precisamos saber como manejá-lo. Nesse ponto, vamos recordar um pouco a fisiologia da glândula tireoide, né, que é composta por um grande número de folículos fechados, preenchidos por uma substância chamada de colóide e revestido por células foliculares em formato cúbico, que são responsáveis, entre outras funções, de secretar a tireoglobulina para o interior do folículo e também de captar o iodo da circulação sanguínea e no interior, para o interior do folículo, onde o iodo vai se ligar a
a tireoglobulina, essa proteína produzida aqui nas células foliculares. Quando o iodo ele é fixado ao aminoácido, a esses aminoácidos tirosina, ele forma uma estrutura chamada monoiodotirosina, quando apenas um iodo é fixado ao aminoácido. Quando dois iodos, representados aqui em vermelho, quando dois iodos são fixados ao aminoácido tirosina, formam uma diiodotirosina. Se houver o acoplamento de uma monoiodo com uma diiodotirosina, forma-se uma triiodotironina, que vai ser a base para o T3. E se houver o acoplamento de uma diiodo com outra diiodotirosina, forma-se a tiroxina, que vai ser a base para o T4. Essa estrutura ela é reabsorvida pela célula folicular e nela é quebrada com a formação dos hormônios T3 e T4. E daí eles são liberados na corrente sanguínea, na circulação sanguínea, numa proporção de 93% de T4 para apenas 7% de T3. No entanto, perifericamente vai haver a conversão de T4 em T3. Sabendo disso, que o T3 ele é a forma ativa que é usada nos tecidos. Sabendo disso, a gente pode montar estratégias de manejo da tempestade tireoidiana que envolvem, primeiro, o uso do propanolol, uma dose de 10 a 40 mg 3 a 4 vezes ao dia, visando o controle de frequência cardíaca, por ação de bloqueio aos receptores beta-adrenérgicos e também pela inibição daquela conversão periférica de T4 na forma ativa usada pelos tecidos, que é o T3. É importante não esquecer de avaliar a tolerância ao uso de beta-bloqueadores, principalmente se o paciente tiver insuficiência cardíaca associada. A segunda estratégia requer o uso de hidrocortisona, com uma dose de ataque de 300 mg, seguido de 100 mg venoso de 8 em 8 horas, visando reduzir os autoanticorpos e também de regular a autoimunidade na doença de Graves, por exemplo. E também para impedir a conversão periférica do T4 em T3. A terceira principal estratégia ela é baseada no uso do propiltiuracil oral, na dose de 200 a 250 mg, 6 vezes ao dia, como primeira linha. E, lembrando que pode ser usado o tapazol ou o metimazol como segunda linha nesse caso. O uso da tionamida, ela visa tanto inibir a conversão do T4 em T3, mas também inibir a síntese desses hormônios lá na glândula tireoide. Uma outra estratégia que pode ser usada no manejo da crise tireotóxica é o uso de 250 mg de iodeto de potássio, 1 hora após o uso da tionamida. Parece um certo contrassenso, mas o uso do iodeto de potássio ele pode ser explicado pela observação de que o iodeto de potássio ele inibe a produção de hormônios tireoidianos através de uma resposta fisiológica à exposição a altas concentrações de iodo. Esse fenômeno ele é conhecido como efeito Wolff-Chaikoff e resulta numa redução temporária na síntese dos hormônios devido à inibição da captação de iodeto. Por fim, é imprescindível identificar e tratar o fator precipitante, como uma infecção, por exemplo, pois, se não for tratado esse fator precipitante,
o paciente não sai da crise e perpetua o processo. Pois bem, aqueles pacientes sem resposta adequada ao tratamento, para esses pacientes é possível considerar a realização de uma tireoidectomia total e considerar, nesse caso, a remoção de autoanticorpos que possam estar circulantes no plasma através de uma plasmaférese. Isso como ponte para a cirurgia, essa plasmaférese. Para finalizar, não podemos esquecer que, diante de uma crise tireotóxica ou tempestade tireoidiana, uma patologia que, assim, embora ela tenha uma incidência baixa, isso não faz dela uma doença rara. E é possível a gente se deparar com ela a qualquer momento, na emergência, por exemplo. Nesse caso, reconhecer um quadro clínico sugestivo é primordial para um manejo adequado. Sem esquecer de que crise tireotóxica é uma forma grave e ameaçadora à vida. Pacientes com doença tireoidiana prévia são os mais suscetíveis. Os beta-bloqueadores, as tionamidas e os glicocorticoides são os pilares do tratamento. E reverter a causa e os fatores precipitantes são fundamentais. Espero que essa apresentação tenha sido útil a todos e muito obrigado por assistir até aqui.